Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo a modelagem corte e costura desse chemiser maravilhoso. Então, se você tem dúvida, se você é iniciante, não sabe nada, acha que o vídeo está muito rápido, que não está entendendo, deixa nos comentários, fala que você é iniciante, porque aí eu te passo um passo a passo de como aprender a fazer modelagem base. Porque depois que você sabe fazer modelagem base, você vai aprender a fazer as outras peças e vai ver como que é fácil. O recadinho para você hoje é: a vida é de dentro para fora. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Para vocês fazerem esse modelinho, a primeira coisa que você faz é traçar aqui, ó, uma linha de apoio na parte de cima. Nós vamos fazer um retângulo com 1/4 da largura do nosso quadril mais o comprimento que você deseja. Eu vou colocar o comprimento de 90 centímetros. Então você vai marcar 1/4 que você tem aqui. Você pode colocar mais 2 centímetros, tá? Depois que você marcou, fez esse retângulo com 1/4 da largura do seu quadril mais 2 centímetros, você vai marcar aqui agora a altura de cava. Você pode deixar a altura da sua cava com mais 2 centímetros para ela ficar mais larguinha, né? Mais aberta, porque é uma manga, um chemiser. Agora você marca a linha de altura do seu busto. Todas essas medidas tem lá nos stories do YouTube. Marcou a linha do busto, você marca agora a linha da altura da frente. Marcou a linha de altura da frente, você pode marcar a linha aqui do seu quadril para você ter uma referência. Aqui, como ele é todo fechado, igual uma camisa, então nós vamos entrar, eu vou abrir aqui, ó, com 6 centímetros. Que é a parte do degouro, 6 e 6, que é para ficar ele fechadinho. Mas você pode também colocar outro valor, se você quiser. Só que aí você tem que fazer a sua gola e colarinho tudo mais fechado, né? Daqui pra cá, agora você marca o seu ombro. Você pode marcar o ombro até 1 centímetro ou 2 maior, que é para ficar mais caidinho, para ele não ficar aquele ombro tão certinho. Lembra de marcar também o entrecavas. E veio. Logo que marcou o seu ombro, você desce aqui 4 ou 4,5 centímetros. Isso aqui é um padrão, geralmente de tamanho M, tá? Mas não é uma regra, tem gente que não gosta de fazer essa descida. Depois que você fez essa parte, você vai marcar aqui na linha de cava 1/4 da largura do seu busto, mais 2 centímetros. E aí você vem pra cá, pra linha da altura da frente, que é a linha da cintura, marca a sua cintura mais 2 centímetros. Aqui já tá a linha do quadril, ó. Você vai pegar da linha do quadril para a linha da cintura, traçou. E da cintura para a linha de cava. Aqui já tá certinho, a gente não vai abrir nada nele aqui, porque ele tem até uma abertura, no final tem um detalhe. Vou traçar agora, que já tá pronto essa parte, vou traçar o desenho da cava, ó. E aqui agora, você poderia deixar ele totalmente sem nenhuma pence e só fazer pelo menos a pence busto. Então a pence busto você pode descer da linha de busto 3 centímetros e já fazer sua pence, ou você desce 3 e depois desce mais 3, tá? Ó, você marca aqui primeiro o entreceio. O entreceio é de um bico do peito ao outro, ok? Faz essa marcação, é a metade desse valor. E daqui a gente vai marcar, ó, a nossa pence, marcado. Então, é a pence que nós vamos estar fazendo na modelagem. Se você quiser ele mais soltinho, você abre um pouquinho mais. Então, essa modelagem vai ser bem básica, eu não vou fazer transferência de pence. Se você quisesse, você poderia jogar esse valor para a cintura, aumentava e tudo molde. Eu não vou fazer isso. E eu não vou usar a pence busto, eu não vou costurar no tecido, vocês vão ver. Eu só marquei para ficar sabendo. Lembra que aqui é o meio frente
e a gente precisa deixar a medida do transpasse que vai ter com os botões. Agora eu vou aproveitar essas mesmas linhas para estar fazendo a parte das costas. Então você vai aproveitar a linha de referência, aproveita a linha de cava, a linha de busto não precisa, aproveita a linha da altura da frente, que é a linha de altura das costas. Você só faz esse aproveitamento no molde da mesma linha se a sua diferença entre a altura de frente e a altura de costas for de 3 ou até 4 centímetros. Ó, faz a linha do quadril, que se precisa marcar depois a cintura, e até mesmo a linha de comprimento. Nós vamos fazer a mesma coisa, 1/4 da largura do quadril mais 2 centímetros, né? Mesma coisa, quando chegar aqui nessa parte do decote, nós vamos entrar ele com 6 centímetros, eu gosto dele mais garradinho, mas se você não gosta, você pode abrir um pouquinho mais. Vou descer aqui com 2 centímetros, tá? E agora eu vou marcar o meu ombro, marca o mesmo valor. Na parte da frente, eu sempre subo 2 centímetros e desço 2 centímetros. Isso não é obrigatório. Tem gente que não faz essa descida e essa subida no ombro. Modelagem, cada um usa de uma forma. Tem gente que só desce 3 centímetros, tem gente que não desce nada, tá, gente? É de cada um. Agora você marca o entrecava das costas, ou o seu costado, ou as suas costas, o que você tiver como referência. Já vou fazer o desenho com o decote aqui, ó. Essa linha de cava, você marca 1/4 da largura do seu busto, mais 2 centímetros, né? Na linha da cintura, marca 1/4 da cintura mais 2 centímetros. Aqui a linha do quadril já tá marcada, então a gente traça do quadril até aqui a cintura e da cintura a gente vem até a linha de cava. Podemos marcar agora a nossa cava. Nas costas a gente não vai fazer pence nenhuma, então ele já tá super fácil. Uma coisa que você faz em toda a modelagem em blusa, saia ou vestido, é subir no final da saia 1 centímetro, tá? Ou meio centímetro, só para tirar aquele bico que fica nas pontas. Outra coisa que você usa, se você não tiver aquela régua de quadril que faz aquele abaulamento aqui, você usa a sua régua mesmo. Você coloca ela aqui, ó, e tira esse excesso, tá? Esse bico aqui, que fica tanto na frente como nas costas, senão depois isso dá a maior diferença, gente. Molde pronto, eu vou pegar para cortar. Uma coisa que você tem que prestar atenção é a questão dessa pence de busto, né? Nós vamos agora fechar ela aqui, ó. Você precisa fechar ela, porque é o que nós vamos fazer no tecido. Acerta e cola, retraça esse valor ou com a mão ou com a régua, ó, para você acertar aqui esse valor. Eu vou estar explicando para vocês aqui agora o seguinte: a gente vai colocar um molde em cima do outro, ou seja, o da frente em cima das costas, a gente já sabe o que vai acontecer, que vai ter essa diferença. O pessoal sempre já me perguntaram, eu tô vendo que perguntando de novo, por que que eu coloco a diferença aqui e não coloco no final. Vou falar novamente, todo vídeo eu sempre falo. A diferença é que no final, quando é coisa de 1 centímetro, você vem e acrescenta, tudo bem. Mas se você observar no molde, nos modelagens que eu faço e que eu explico, ó, a linha de cava tá aqui. Olha o que acontece com a cintura, a sua cintura sobe. Se você acrescentar aqui embaixo, você vai ter a curva da sua cintura aqui em cima. E a curva da sua cintura não é aqui em cima, é aqui embaixo. Então, por isso eu acrescento papel no meio. Que para chegar, ó, certinho o valor que a gente tinha. Então tá casando comprimento, quadril, cintura. E aqui, ó, a parte da frente tá todinha aqui. Tá vendo a diferença que a gente precisa completar? É essa daqui. Colocar um papel por cima e você vai fazer vai colar. E, ó, acertou, a mesma coisa. Ó, acertou. Então seu molde tá certinho, não tem como dar erro. Outra coisa que você precisa também fazer na modelagem, ainda mais quando tem gola e tudo, coloca ombro com ombro, cola ele aqui, vê se tá dando certo. Ó, essa curvatura que você tem aqui, ó, ela tem que estar batendo direitinho, tá? Se ela tiver um pouco abaulada, você vem aqui, ó, e acerta aqui, que é para não ficar muito cavado. A mesma coisa aqui, se tiver muito, ó, se o decote aqui não estiver batendo, tiver um pouquinho a mais, você tira esse pedacinho, que é para ele ficar certinho, tá?
para depois você não ter problema quando for fazer a sua gola, o seu pé de colarinho. Então você tem que fazer esses acertos aqui, que é para você ver se tá tudo certinho. Olha aqui, meninas, então eu já dobrei o tecido, um tecido de 1,40 normal, e agora a gente vai cortar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô colocando o molde da parte das costas de um lado, ó. Então isso aqui é um tamanho M, que é o meu tamanho, tá? Num tecido de 1,40. A gente precisa deixar a medida do transpasse aqui na frente, não é mesmo? E a gente precisa também nas costas, não precisa de mais nada. Então você tem aqui, ó, 1,40 tranquilo para você conseguir fazer o seu chemisê de um lado e do outro. E aquilo que eu falei, você vai gastar mais um pouco de tecido, porque a gente tem a manga e a gente ainda vai ter a gola, essas coisas. Ó, para quem tem dúvida na hora de cortar, na hora que você estiver cortando o seu molde que tem pence, que você vai costurar essa pence, você deixa ele como, ó, com a pence e busto aberto, porque a gente vai costurar no tecido essa pence. Então você só fecha no molde para acertar aqui, mas você tem que deixar a sua pence aberta. Outra, eu vou estar colocando aqui, ó, gente, 6 centímetros de transpasse. Isso aqui, esse valor não é obrigatório. Você coloca 6, você coloca 5, você coloca o valor que você achar melhor, tá, gente? Deixa o valor da bainha. Para fazer uma faixa, eu cortei aqui, ó, com 7 centímetros por 2 metros, e aí você depois costura, que é a faixinha que tem esse modelo. Já tem uma modelagem base de manga explicando no canal, o vídeo é muito fácil, gente, muito rápido. Se você não sabe como fazer modelagem de manga base, corre lá. Então aqui eu tô cortando a minha manga. Lembra que a manga, essa parte da cava, tanto frente como as costas, você precisa ter a medida certinha do que você aumentou, porque nós aumentamos a cava na lateral e nós aumentamos também, então, a altura da cava. Então tudo isso vai fazer diferença e essa parte da sua manga vai aumentar. Então lembra na hora de você estiver fazendo a sua manga, tá ok? Outra coisa, aqui no final você lembra que você ainda tem aquela parte do punho, porque é como uma camisa social. Então você tem que deixar também a margem, que é para não fazer a manga toda compridona e depois ficar muito comprida, tá? Ó, então aqui eu já cortei o meu punho, eu cortei ele com 12 centímetros de largura, e o tamanho, esse valor dessa largura vai corresponder aqui à sua manga. Você tem que deixar pelo menos 1 centímetro a mais para costura, porque esse punho aqui, ó, vai fazer isso aqui pra gente encaixar, ó, e fazer esse detalhe. Tá? Esse tecido eu não vou colocar entretela aqui nessa parte do punho. Se você quiser colocar, você pode pôr, mas eu não vou pôr. Eu tô fazendo com crepe. Ó, vou aproximar para vocês verem aquele crepe que de um lado é mais brilhoso e do outro lado é mais fosco. Eu vou fazer do lado fosco, tá? Lembrem de marcar a manga que é do lado direito, a manga que é do lado esquerdo. Outra, lembra na hora que você marcou, eu coloquei 12 centímetros aqui, ó. Você pode colocar 10, pode colocar 8, tá, meninas? Enfim, eu coloquei aqui para aquela parte que a gente faz da carcela aqui. Você corta também uma tirinha, ó. Eu cortei de 2,5, porque é o valor que eu preciso para depois fazer aquele acabamento bem pequenininho, bem bonitinho aqui do viés, né, dessa carcela que fica sendo aqui. Todos esses detalhes eu tenho explicando no vídeo da manga, a quantidade que você precisa fazer certinho. Primeira coisa que você já pode pegar para fazer é já passar o seu cintinho na overlock. Passei na overlock todinho e depois eu vou desvirar ele. Vou passar uma costura reta aqui e vou desvirar. Coisa que é interessante você pegar sua régua, seu giz, o que você tiver para marcar, já é a parte do transpasse. Você faz a marcação, que é para depois você saber exatamente aonde que tem a dobra do tecido. Ó, aqui já tá marcadinho, então quando eu virar aqui eu já sei exatamente aonde que ele vai precisar parar nessa linha, tá bom? Vai começar a montar. Então pegou a parte das costas, colocou aqui a frente, ó. Você vai alinhavar essas laterais todinha.
Mesma coisa com os ombros, ó, você já junta eles, não alinhava aqui em cima também. Parar pra gente passar uma costura reta. Não vai dar pra visualizar aqui, porque é muito clarinho, né? O que que você vai fazer? Se você quiser essa parte aberta nas laterais e com uma curvatura, igual me perguntaram outro dia, independente se ele é curto ou se ele é longo. Eu subi aqui somente 15 centímetros, você pode subir até 20 também, porque ainda tem a bainha que a gente vai fazer. Você pode vir a mão aqui, ó, e fazer um abauloamento aqui em volta. Como se você não tiver muita segurança, coloca a sua curva aqui, ó, e faz um risquinho, ó. Fez? Eu vou cortar só para vocês visualizarem, ó. Tá vendo? Ó, você tem esse resultado, fica bem bacana. Você faz isso dos dois lados, daqui pra cá. Você começa, ó, com 7 centímetros até aqui para você fazer a sua curva. E aqui você vem e acerta, ó. Vai tirando esse biquinho que dá aqui quando a gente corta, tá bom? A parte da frente já tá pronta pra gente passar uma costura reta nas laterais e no ombro e passar na overlock para fazer o acabamento. Em relação à questão da manga, o que que a gente já pode fazer aqui, ó? Cuidar dessa parte da carcela, desse viés aqui. Ó, e aqui o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. O que que eu vou fazer? Vou virar aqui pelo avesso, ó, pelo meu avesso, e vou começar a alinhavar aqui, ó. Você faz normal como um viés mesmo, tá? Ele vai ficar com esse formato aqui pelo lado avesso. A gente vai para a máquina agora passar uma costura e lá eu vou mostrar o que que a gente vai estar fazendo. Ó, e passando agora costura reta normal, você deixa bem no cantinho, ainda mais se você tiver cortado esse viés assim fininho, com 2,5, 3 centímetros, deixa a sapatilha bem aqui no cantinho. Para você que não tem muita experiência, de repente, em vez de colocar o alfinete, você alinhava. Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse cantinho, onde tem aquele Vzinho, você vai vir com o tecido, ó. Levanta a sapatilha, mas continua com a agulha lá dentro, tá, ó. Costuramos aqui, estão vendo aqui, ó, que ficou um Vzinho aqui, ó. E agora a gente vai já até bater um ferrinho aqui. Eu vou passar um ferro aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse Vzinho que eu tenho aqui, ó, e já vou dar um pique. Dei uns piquezinhos nessa parte da curvatura. E agora eu vou passar um ferrinho para empurrar essa costura assim, ó. Ó, o ferrinho ajuda a dar uma batidazinha e trazer essa costura. Porque agora você vai vir com ele aqui, ó, tá vendo? Vai dobrar aqui, ó, e vai colocar por cima dessa costura que nós tínhamos feito aqui. E vai alinhavar. Ó, como nós abrimos, esse Vzinho já tá todo aberto. Como a gente fez o pique, né? O pique é justamente essas curvaturas que estão muito fechadas que você não consegue, ele te ajuda a abrir a costura. Então, você que é iniciante aí, para que serve o pique? Ó, para isso. Agora ele tá retinho, a gente tem como dobrar direitinho aqui. Ele vai ficar todo assim. Você que é iniciante, costura ele com a linha e depois você passa um ferro para bater essa costura que fica bem mais fácil para você. Então agora, ó, você deixa uma pontinha aqui no final. Nunca corta rente, deixa essa pontinha que é para você ajudar a te dar firmeza, a segurar aqui atrás, ó, quando ele começa a costura. Isso ajuda muito. Se você estiver fazendo com tecido mais fino, como um tecido de cetim com elastano, uma viscose, você vem e passa o retrocesso um pouco mais para frente. Não passa lá na ponta não, senão embola. Então aqui, ó, tanto de um lado, ó, tanto do lado avesso, vocês estão vendo? Como do lado direito. Agora eu vou passar um ferrinho lá novamente, que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Ó, uma coisa que eu quero que vocês vejam aqui, tá vendo? Ele tava todo assim, aberto, passei o ferro, agora eu bati o ferro aqui pra cima, estão vendo? Ó, e é o efeito que ele vai ter é exatamente esse. Então, o acabamento fica todo direitinho, tá? E agora a gente vai colocar o punho. Você precisa vir e alinhavar já a sua manga. Então, você vai passar uma costura reta aqui na manga e, ao mesmo tempo, passar na overlock.
Ó, então passando a costura reta. E lembra, se você colocou alguma preguinha, se você fez algum detalhezinho aqui na sua camisa, na manga, já é a hora de você vir aqui, ó, e dobrar a sua preguinha, que é justamente para você ter esse detalhe se você quiser, tá? Se você não quiser, também não precisa. Todo esse valor você tem que ter computado lá se você decidir colocar. Ó, e depois que você fez, que passou, que fez essa coisa toda, você vai vir aqui atrás, ó. Essa parte que tem, você faz uma costurazinha aqui na diagonal, nesse pedacinho bem pequenininho que é pra você prender. Ó, vai ser uma costura assim, vai ficar na diagonal, de um lado e do outro lado, tá vendo? Fica certinho, é só pra prender, pra segurar aqui e não ficar soltando. Passando a costura do cintinho na máquina. Ó, e nessa parte aqui da ponta, do finalzinho do cintinho, você vai colocar a bordinha normal, gente, ó. Aqui pra dentro, ó. Viu que tá certinho? Você vai lá e passa uma costura aqui reta padrão. Ó, tá vendo? Certinho. Ó, e costurando aqui a parte dos ombros, tá? Já na costura reta, aquela quantidade que você deixou lá. E aqui, depois que você tiver costurado os ombros, as laterais, já é o momento de você experimentar, dobrar essa parte aqui, ó, do seu transpasse, ver se tá certinho em você, colocar já, ameaçar, coloca a manga aqui já em volta, ver se ela já tá dando, se tá faltando, qualquer coisa você aperta um pouquinho, ou numa lateral, ou na manga, enfim, aí você já começa a fazer os ajustes. É assim que a gente consegue ter uma costura perfeita. E agora eu vou estar costurando aqui as laterais do vestido até o ponto onde eu marquei, que seria daquele valor, lembra? Uma coisa que eu quero falar com vocês, gente, é o seguinte, nem toda manga precisa você pegar para ficar embebendo ela aqui, não. Você só embebe ela quando a coisa é, tipo assim, realmente você não conseguiu chegar. Do resto, igual aqui, ó, tá vendo? Você vai reformulando, você vai recolocando ela em volta o tecido todinho, ó, tá? Vai tendo uma sobrinha ou outra, porque o tecido é cortado da manga ali naquela parte enviesado, então ele vai tendo, é natural, mas ele vai se assentando, ó. Tá vendo? Ó, aquela parte se assentou aqui na curvatura. Depois, quando a gente for costurando, ó, o tecido vai se assentando. Ele não vai ficar franzido, então não se desespera não, tá? Você pode pegar uma partezinha, às vezes assim, ó. Ah, não desceu toda, tá bom, eu vou descer um pouquinho mais. Ou mesmo que você tenha que tirar um meio centímetro, gente, não é isso que vai fazer a roupa não dar, tá? Então, as minhas mangas, 90% delas, eu não faço essa embebida da manga, tá? Eu coloco, sei que sobrou um tanto, depois eu venho assentando ela aqui, porque a própria costura vai assentando. Uma coisa que você tem que lembrar é que antes de você costurar as laterais, você passa no overlock, que é para você ter esse tipo de acabamento aqui, ó. Que depois a gente vai ficar com as costuras todas abertas. E outra, até porque a gente precisa fazer essa bainha aqui, ó, mais arredondada, então você precisa estar com essa bainha na overlock já feita. Já passamos na overlock tudo, agora nós vamos colocar a manga. Ó, como que eu posso colocar a minha manga? Para eu já ir adiantando, eu pego aqui a costura de baixo da cava com a costura da lateral da sua blusa, do seu vestido. Encaixa aqui, ó, uma com a outra. Já passado no overlock, eu venho alinhavando. Depois que você alinhavou, vai ficar essa sobra daqui, ó. Você vem por dentro da peça, ó, e puxa aqui o excesso. Aquilo que eu falei, parece que tá sobrando, que é muito excesso, mas não é. Então você vem. Agora a gente vai passar uma costura reta e vai passar no overlock. Já colocamos essa manga daqui, né? Quando você colocar essa parte do punho, se você colocou, por exemplo, eu cortei ele maior, sem a preguinha, decidi colocar a preguinha aqui. Mas para eu decidir colocar a preguinha, eu tenho que saber que esse valor tem que dar aqui, porque não adianta eu querer colocar a preguinha e depois ficar apertado demais. Então no meu daria para eu colocar a preguinha. Ótimo.
Só que eu já tinha cortado o meu punho maior. Então, o que que vai acontecer, ó? Ele vai ficar bem maior. Mas tudo bem, é só eu recortar o excesso. O que que eu preciso fazer aqui para eu colocar agora o meu punho? Você tem duas formas, eu vou fazer de um lado, eu vou fazer de um jeito, do outro lado eu faço de outro, para vocês verem. Primeira coisa, ó, eu vou pegar aqui do lado que já é o meu tecido normal, ó, onde eu vou estar usando essa parte daqui, costurando da carcela, vou colocar aqui por cima, vou vir alinhavando. Que esse valor daqui é o valor que eu vou ter que costurar. Então, eu primeiro vou vir aqui, colocar essa parte do punho todinha nele. E lembra, esse valor daqui, ó, dessa outra parte da carcela, porque uma já tá virada. Essa daqui é virada também. Então, quando você for fazer o punho, ele tem que ficar assim. Ele não é pra ficar com essa parte pra cá, tá vendo? Ela é dobrada aqui pra dentro, tá? Então, você vai vir, ó, o excesso e você vai fazer a marcação, ó. Onde que seria a marcação aqui. Tá vendo? O punho tá aqui e aqui tá a carcela, ó. Eu já sei que essa é a marcação do meu punho, tá? Vou costurar, vou lá costurar agora só esses dois cantinhos aqui, ó. Passar na máquina e vou mostrar pra vocês. Aqui, estão vendo? Eu já passei, você corta para não ficar aquele excesso, gente, com uma costura enorme aqui para dentro, corta para ficar bonitinho. Então, vou pegar aqui, ó, peguei novamente aqui, coloquei um do lado do outro, ó, faceando certinho aqui as costuras, vou vir para cá agora, ó, vou ver se tá certinho. Faceei, ó, tá certinho. O que que eu vou fazer aqui agora? Lembra que essa parte aqui, ó, é dobrada, tá, gente? Essa parte aqui dessa carcelazinha. Vou passar uma costura reta aqui agora, ó, uma costurinha reta. Olha aqui, meninas. Ó, então vamos lá. Passei a costura reta e o que que eu fiz mais? Passei já no overlock. Então, olha aqui, tá prontinho, já tá acabado. Essa é uma forma para você que é iniciante, rápida, fácil de você vir e fazer a sua carcela com o acabamento do seu punho aqui, ó. Olha o resultado. Ficou todo certinho, estão vendo? Ó, tanto de um lado como do outro. Aqui a parte que eu falei com vocês que tem que estar dobrada. Olha aqui, ó, ela fica dobradinha pra cá, tá vendo, ó? Assim que fica. E agora eu vou colocar o outro punho pra gente ver. Sempre vai conferindo as coisas que é pra depois não ter erro. Ó, esse aqui eu já vou deixar com o alfinete aqui, porque eu já sei que é aquela parte da carcela que fica dobrada. O que que eu preciso fazer aqui, ó? Pra eu fazer dar outro acabamento que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou vir aqui, ó, facear um com o outro aqui, bem certinho. Isso aqui começo a colocar pelo lado avesso, tá, gente? Ah, pode colocar pelo jeito? Também pode. A costura que vai ficar ao contrário, né? Lembra que aquele punho, nós colocamos ele todo assim? Colocamos pelo lado da frente do tecido e colocamos ele de uma vez. Esse daqui a gente tá colocando primeiro pelo lado avesso do tecido e a gente tá pondo só uma parte dele, tá vendo? Agora vocês vão comigo pra máquina. Então aqui tá bem mais perto, dá pra vocês verem. Ó, a parte do avesso do tecido que eu tô colocando, aquela parte que eu falo do dobrado, olha aqui, ó, dobradinho a carcela, e essa aqui, que é a que já fica retinha, tá? Pra quem não tá entendendo, olha pra cá, ó, essa fica dobradinha. Então, costurei ele todinho nas laterais. Vou colocar aqui, ó, costura com costura, tá? O início dessa costura com esse aqui, que é pra costurar e ficar certinho. Então, nós vamos começar a mesma coisa que você faz no final. Aqui, meninas, então, ó, costuramos pelo lado avesso. Olha aqui o resultado, tá vendo? Um tá bem encontradinho com o outro. Vamos ver, do outro lado, a mesma coisa. Então, esse aqui é o acabamento avesso. Agora, a gente vai virar aqui, ó. Costurei tudinho. O que que eu vou fazer, ó? Vou virar também. Vou virar junto com ele aqui, ó. Tá? Ó.
Vou vir para fazer agora. Você bate um ferrinho, um alinhavar aqui. Ó, quero falar uma coisa para vocês agora. Esse cantinho daqui, uma dica que eu vou dar. Você pega essa costura que nós fizemos por dentro, corta ela aqui, ó, na diagonal. Por quê? Quando você vier colocar esse cantinho daqui aqui para dentro, ele reduz aquele volume, não fica aquele gomo grandão. A gente só tem que tirar agora o excesso. Olha como é que fica perfeitinho, gente. Tá vendo? Você alinhava, passa um ferro, gente, para depois você costurar, tá bom? Olha aqui, ó. Coloquei um alinhavo preto aqui para vocês verem, tá vendo? Tanto do lado da frente da peça, como do lado avesso, ó. Se eu quero que essa costura saia aqui, toda aqui embaixo, ou se eu vou querer que saia aqui em cima. Você vai definir isso com o alinhavo que você estiver fazendo para que fique certinho. E agora a gente começa a nossa... Ó, gente, ficou certinho, tanto de um lado como do outro. A costura tá aqui embaixo, tá bom? Ó, certinho aqui, um com o outro. E agora é só a gente chegar aqui, ó, e colocar aqui o nosso punho. Olha aqui, certinho que ficou. Estão vendo? Chegou a hora da gente fazer o tal do transpasse. Lembra que eu falei para você deixar essa marca aqui, ó? Eu passei o ferro e ainda fiz uma marca. Aqui já tá o meu transpasse. Prestem atenção em uma coisa. Eu não sei se o tecido de vocês tem duas faces igual o meu. Um lado é brilhoso, que é o lado interno, e o outro lado é fosco. Eu tô fazendo no fosco. Lembrem de uma coisa. Eu não ligo, eu acho até que fica bacana, bonito e diferente virar do mesmo tecido brilhoso pra cá pro fundo. Então eu acho bacana fazer o transpasse assim, ó, até brilhoso para dar essa diferença. Mas se você não gosta disso, você precisa cortar o teu transpasse separado nesse tipo de tecido para não dar essa diferença, se você não gosta. Então, vamos lá. Cortei o transpasse, eu já dobrei aqui. Você precisa alinhavar ele todinho, passa um ferro que é para depois você passar na máquina. Outra, agora vai começar a chegar a parte da gola. Eu também já vou deixar na descrição desse vídeo como que faz gola e colarinho. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar. Vocês correm lá, é muito fácil, gente. Eu já fiz o meu na entretela, tá? E eu vou estar forrando ele, vou mostrar pra vocês como que você faria se você já tivesse cortado ele na entretela, exatamente como eu fiz, como que faria. Além disso, você precisa vir pegando o seu pé de colarinho e vir medindo aqui para ver se tá dando tudo certo, se tá encaixando, que é para você não perder tempo depois. Depois que você fez aqui o teu transpasse, que você alinha, você também pode cortar um pedacinho só de entretela e colocar aqui. Não precisa você cortar esse valor todo, corta de repente a metade, porque você ainda vai dobrar o tecido. Eu não coloquei entretela nesse porque o tecido é mais grosso, então consegue fazer a casa. Mas mesmo assim você pode estar colocando, não tem problema, ele fica mais armadinho. O que que a gente vai fazer aqui agora, ó? Agora, depois que tiver toda essa parte do transpasse aqui feito, ó, passado o ferro direitinho, você vai vir aqui nessa linha de cava, ó, tá vendo? Vai pegar sua régua para marcar exatamente a linha de cava e ao mesmo tempo onde a gente vai colocar o nosso bolso. Estamos aqui, ó. Já tô fazendo uma marcação aqui, ó, em amarelinho, porque eu já sei que aqui é exatamente a minha linha de cava. Então aqui eu vou cortar um bolsinho 14 por 14, um quadradinho, e essa parte da lapela, essa parte de cima, é 14 por 7 centímetros. Já está incluso a costura dele. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir colocando aqui, ó, exatamente essa parte de cima na linha de cava que eu marquei aqui e o bolsinho logo abaixo. E depois eu vou estar costurando ele. Vou marcar ele, centralizar ele direitinho para que fique igualzinho, tá? Então você corta, pode passar no overlock se o tecido desfia, enfim, faz o acabamento. Eu vou... Ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Quando vocês forem cortar essa virazinha, essa lapela do bolso, vocês cortem aqui um quadradinho, passa uma costura aqui
e passa uma costura, desvira, ele vai estar costuradinho e você vai passar, ó, ele vai ter esse acabamento no final, porque ele vai ficar com essa dobra aqui, tá vendo? Então você tem que passar uma costura aqui nas laterais e depois passa o ferrinho, ó, pra ele ficar com essa dobrinha, porque ele vai ser colocado assim, ó. E o bolsinho vai entrar exatamente aqui embaixo, ó. Ó, ele vai ficar assim. Aqui a gente vai estar costurando, ó, na peça, né? Ó, vai ficar assim, entenderam? Então, por isso que você precisa fazer esse acabamento. Aqui não tem costura e aqui nas laterais tem uma costura. Aqui você já passa o overlock para fazer o acabamento e fazer essa dobra, que fica assim, ó, bem charmosinho, tá? Ó, e agora você vai pegar para costurar essa parte aqui do transpasse. Você marcou ele direitinho, ó. Passa um ferro, passa uma costura. Costurando aquela parte da lapela de cima do bolso que eu falei com vocês. Ó, ele vai ficar dessa forma. Você já desvira, ó, passa um ferrinho e passa a overlock aqui em cima. Aqui, meninas, então, para facilitar, lembra aquela linha que nós marcamos? Pega até o seu esquadro, ó, coloca ele aqui numa pontinha de uma linha de cava a outra, não tem erro. Então, nós já passamos aquele acabamento que nós falamos. Você vai pegar aqui, ó, e vai prender ele aqui já, que é para ele não sair do lugar. E você pode até, se você quiser, fazer uma marcação, que é para você conseguir prender ele. Você vai prender primeiro essa parte aqui de baixo, ó, vai passar uma costura aqui, e depois você vai finalizar com a costura aqui em cima. E aí você vai ver se essa mesma quantidade que tá aqui, ó, se ela continua aqui também, ó. Depois o que você precisa fazer é vir passar o bolso. Lembra? O bolso era um quadrado. Então você passa essa parte de cima do bolso na overlock, igual eu passei, e depois você vai vincar ele todinho com ferro, porque essa parte é que a gente coloca a mão, ó. Então ele vai ficar aqui, ó. A gente vai levantar. Você deixa aqui 1 centímetro, ó. Exatamente essa quantidade que a gente tem da costura é o que você coloca ele logo abaixo aqui e pronto. Fica certinho. Vim prendendo o seu bolso aqui, ó, tá? Aqui, meninas. Então, eu já tô com o meu colarinho aqui da entretela cortadinho. O que que você vai fazer? Eu já cortei, ó, a parte do colarinho e a parte do pé de gola. Então, eu vou juntar aqui, ó, um em cima do outro, o lado que eu quero do direito e o lado... Ó, esse lado aqui é o lado que vai ficar pra frente, que todo mundo vai ver, né? E agora eu vou posicionar essa minha frente do tecido, que ela vai virar pra lá. Só que aqui tá o avesso do tecido, tá? Eu vou alinhavar aqui, nos lugares que eu já sei que eu vou costurar. Então, se você não tiver com... entretela para colar, você pode cortar ele numa entretela, você pode cortar separado, pode cortar inteiro, porque no final o resultado vai ser o mesmo, eu vou mostrar para vocês. Então eu vou passar uma costura aqui em volta, tá? Para poder a gente conseguir prender. Então eu vou começar aqui por trás, meninas, pelo lado da entretela, porque eu já tinha feito as marcações por aqui, tá bom? Que aí você deixa a quantidade de tecido, você deixa tudo certinho. E esse excesso todo aqui, ó, é claro que você não vai deixar. Então, você vai cortar esse excesso todinho que tem aqui, ó, pra deixar ele bem fininho, tá? Ó, vai ficar assim. Depois disso, você tira esses alfinetes e vai desvirar ele. Aqui, ó, você vai desvirar ele aqui todinho pra você. Pega a pontinha, ó, de uma tesoura que não seja pontiaguda para não furar o tecido, para você terminar de desvirar ele aqui. E faz isso pelo lado avesso, não faz isso pelo lado direito, porque o lado avesso, ele tem a proteção do outro tecido para você virar. Se você fizer pelo lado direito, pode ter um acidente. Ó, tá vendo? Ele vai direitinho com a pontinha lá. Ó, e tá todo viradinho. Agora é só você vir aqui e passar um ferro. Ó, tá passadinho ele. Vocês estão vendo?
certinho. Como é que ficou o lado avesso, ó? O lado avesso ficou com a parte da costura, tá vendo? E agora, como que a gente vai prender a outra parte aqui? Aqui tá o colarinho e aqui tá a parte da entretela. O que que eu vou fazer, ó? Aqui é a parte da direita do tecido que eu preciso. Eu vou fazer exatamente como vocês estão vendo aqui. Cabeça para baixo aqui, ó. Eu vou colocar um com o outro aqui. Vou alfinetar exatamente nessa linha aqui, ó. Ó, eu vou alfinetar dessa forma, todinho ele, que depois a gente vai fazer isso aqui, tá? Coloquei desse lado, não é mesmo? Agora eu vou virar aqui, ó, meninas, e vou posicionar exatamente também dessa parte do avesso, ó, certinho aqui. Inclusive, esse cantinho daqui, ó, eu já vou fazer. Olha aqui, tá longe, eu vou aproximar. Então, vocês entenderam que essa parte daqui de baixo, que é o pé do colarinho, eu tô colocando ela aqui agora. Não corta com aquele meio centímetrozinho, porque depois é pior pra você se você é iniciante. Corta com 1 centímetro a mais mesmo e qualquer coisa você corta. Prestem atenção aqui agora nessa montagem. Eu coloquei de um lado, ó, e coloquei do outro lado. Vou alinhavar aqui com uma linha pra ficar uma coisa só. Que mais que eu fiz? Eu já juntei aquele desenhozinho que a gente tem aqui embaixo, ó, do pezinho, tá vendo? Que chega no transpasse. O que que eu fiz com ele aqui, com o forro? Ó, eu já coloquei ele aqui, tá vendo? Então, eu já vou fazer esse acabamento dele aqui todinho, ó, tá? Você corta até a mais. Vou fazer esse acabamento todinho. Então, agora eu vou alinhavar. E meninas, então, olha o que eu fiz. Passei o alinhavo todinho, pra quem não tava entendendo. Fiz aquela voltinha aqui, tá? Esse excesso eu vou cortar depois, quando eu terminar de costurar e aí de desvirar. Então, é isso, gente, é muito fácil, porque depois a gente vai fazer isso aqui, ó. E vai estar pronto. Ó, então, mostrando mais de perto, tá? O detalhe que foi feito. E agora eu vou costurar. Você começa aqui da pontinha, faz aquela voltinha. Costuramos, ó. Eu vou tirar esse excesso aqui, tá vendo? Ó. E você vai tirar agora o excesso que você tem aqui. Aqui, ó, cortei. Depois que você cortou, que você acertou, você vai virar ele agora, ó, pra cima da entretela que você já tem aqui. Olha aqui, virou, ó. Virei de um lado e virei do outro. O que que aconteceu aqui, ó? Tá vendo? O pezinho, como é que já fica perfeitinho, você não precisa se preocupar com mais nada. Agora é só eu passar um ferro, ó, dos dois lados. Você vem acertando aqui, ó, tá? Aqui, meninas, ó, o resultado passadinho, tá vendo, ó? Isso aqui daqui a pouco sai, né? Porque o tecido esquenta, estão vendo? Olha aqui, depois esse risquinho sai também, ó. Do outro lado, que é o lado avesso agora, viram? Ó, o acabamento fica perfeitinho. Então, você não tem que se preocupar com esses cantinhos que são chatinhos. Por quê? Porque você já fez de uma vez, entendeu? Ó, primeira coisa que eu vou costurar é aquela parte do meu bolsinho, que é pra ele prender já, da lapela. Daqui mesmo, ó, onde eu tô, eu já vou sair e vou dar sequência já pro meu bolso. Você coloca ele bem na pontinha, coloca a agulha primeiro, faz um retrocesso pequenininho e vem costurando bem na pontinha. E quando chegar nos cantinhos, você vem com a mão mesmo, porque aí o trabalho fica perfeito. Não tira a agulha do lugar, ó, só vira a sapatilha. Eu vou dizer um negócio pra vocês, é bom você costurar com a linha e tudo, porque te dá mais segurança e prende mais o tecido. Mas também existe uma coisa, às vezes o tecido acontece aquilo dele ir enrugando, então você tem que ir soltando pra não ter problema. Ó, vamos ver agora como que ficou o bolsinho. Olha aqui,
todo bem costuradinho, perfeitinho, gente. Olha pra isso. Costurei aqui. Deixa eu virar aqui pra não ficar de cabeça pra baixo, ó, viu? E agora ele tem uma costura aqui em cima, ó. Se você observar, ele é um bolsinho que tem esse detalhe aqui. Ah, eu sou obrigada a fazer? Não, mas fica bem bonitinho. Se você não gostar, você não faz. Eu vou passar a costura agora aqui por cima. Olha aqui, gente, que gracinha que ficou, tá vendo? Ó, bem certinho, depois é só passar um ferrinho. E aí você faz a mesma coisa no outro bolso. Eu vou começar aqui, ó. Tá aí, vou começar aqui pelo lado avesso. Ó, peguei o lado avesso da gola, ou seja, o que vai ficar pra baixo, né, da gola e colarinho, com minha parte da frente do meu tecido. Você vai juntar tudo, entretela com tudo aqui. Prendi. Pra quem não entendeu, eu prendi aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é a que vai ficar dobrada, ó. Vai ficar aqui dobradinha ela, tá? Então, eu prendi ela assim. Porque depois eu vou virar e vou fazer a costura aqui na frente, tá bom? Então, eu prendi aqui pela parte de trás primeiro e vou passar na máquina. Lembra de você fazer aquela junção aqui. Essa parte aqui agora é a mais importante que você precisa. Então, você vai juntar aqui, ó, costura com a costura do transpasse que você tiver, ó. Aqui no cantinho que eu falei, eu vou vir aqui para começar a minha costura. Depois eu mostro aí para vocês pertinho, gente. Olha aqui, costuramos, tá vendo? Olha aqui, o que você teve aqui, ó, de resultado, tá? Costurei ele bem aqui na pontinha, ó. E ele vai fazer isso, eu vou encaixar ele agora todo aqui pra dentro, tá? Ó aqui, a parte de trás, tá? Nós já colocamos. Então, eu vou passar um ferro agora pra levar essa costura aqui pra cima, ó. Esse excesso de tecido, ele vai todo aqui pra cima, tá? Ó. Você passa um ferrinho que é para prender bem. E agora é a hora da gente vir aqui e dobrar essa parte todinha de tecido para cá. Olha aqui, meninas. Já dei uma passada, terminou amarrotando os outros. Mas, veja bem. Agora que você já passou aqui, você vai vir aqui, ó, com essa costura aqui para dentro e vai, ó o que você vai fazer. Você vai vir aqui e vai dobrar essa sua costura. Vai colocar um alfinete e vai alfinetar igual nós fizemos. Então, você vai vir alinhavando, depois você pode alinhavar com o seu tecido, com a linha, que é para poder você saber a ordem e a direção para sair certinho o alfinete aqui atrás. Então, meninas, todo colocado aqui alfinetado, você pode passar uma linha, eu não vou passar, ó, essa parte e o encontro do transpasse com essa parte aqui da gola, tá? Então, aqui do lado avesso vai ficar aquela partezinha da costura e aqui a gente vai dobrar, ó, o nosso colarinho e fica perfeitinho, tá? Então, vamos pra... Ó, e uma dica para você que já é da costura, já deve ter escutado falar, mas quem é iniciante não sabe. Quando você começar a costurar um colarinho, é importante que você comece, é bacana, dependendo do tecido, você começa da ponta da esquerda e vem pro meio. Depois para da ponta da direita e vem pro meio. Por quê? Qualquer diferença que der, você consegue tirar entre esse valor daqui do meio. Então, costura até essa parte aqui do ombro, pelo menos, e depois do outro lado a mesma coisa. Eu vou começar por aqui já, ó. Você não tem como dar um retrocesso agora e fica até feio. E se der, dá um retrocesso bem pequenininho, viu? Ó, pra quem não entendeu o que eu falei, parei aqui. Ó, costurei aqui, já costurei desse lado. Ó, como que tá do outro lado, tá? E agora eu vou vir
para esse lado de cá, para começar novamente nessa parte aqui do pé do colarinho. Não são todas as peças que eu faço isso, tá, meninas? De começar de um lado, depois de começar de outro, aqui, ó, como é que ficou certinho. Mas tem alguns tecidos que eu gosto, quando eles são mais moles, e aí você finaliza. Então, nós temos, agora a gente vai passar a parte do botão. Nós temos um botãozinho logo aqui no início, que é onde fecha. Você vai marcar, esse botão, ele é sempre deitado, tá? Dele para baixo, você marca entre 7 ou 8 centímetros. Depois você vem marcando exatamente aonde você precisa colocar. Vou usar esse botãozinho, ele parece que é transparente, mas ele não é transparente, ele tem um brilhozinho meio prata. Tá? E você vai marcar em cima, coloca o seu botão no meio, ó, bem no meio, e você marca em cima do botão, que aí você vai ficar sabendo. Eu vou aproximar depois para vocês verem. Você faz isso em todos eles. E eu tô agora no final do vestido, eu já passei uma overlock aqui e eu tô virando para eu costurar a bainha desse vestido. Você vai fazer a mesma coisa, você vai passar uma overlock ou uma zigue-zague, o que você tiver, e depois você vira bem fininho. Você pode até bater com ferro, porque tem que prestar atenção nessa parte que é arredondada. Por isso que eu falei que lá no início você precisa passar já o overlock com a costura aberta, porque agora você ficaria sem acabamento ali no meio, ou teria que fechar tudo junto com a overlock. E, ó, e a gente vai passar na máquina uma costura reta daqui a pouco, tá bom? Ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês em relação a essa questão da bainha que eu já tô fazendo. Não tem mistério de você vir costurar pra bainha sair certa, mesmo nas partes que são curvas, tá? Primeiro você passa, como eu falei, ou uma overlock ou uma costura reta bem fininha. E depois você vai dobrar ela direitinho. Se você for alinhavar com uma linha, né, e não fizer esse alinhavo de alfinete, você precisa passar um ferro. Por quê? Para a costura se assentar. Porque aqui eu não passei ferro, mas em compensação o alfinete ele não prende. E a linha prende. Vocês viram que quando eu passei lá eu fui cortando a linha. Ó, então não tem mistério, é você ir seguindo a roda que ele tá fazendo, ó. Deixa o tecido ir respeitando. E o bacana de você costurar antes é porque você consegue já prender o tecido para ele não ficar abrindo tanto. E aí você obtém um resultado bacana. Ó, estão vendo? Então, mais uma vez, ele vai dar essa curvatura. Ó, aqui você tem aí o resultado certinho, do outro lado também. E agora é só a gente passar um ferro. Vamos fazer as casas dos botões. Aqui, meninas, muita gente pede para eu mostrar para estar fazendo a casa de botão. Eu vou estar fazendo uma. Essa máquina eletrônica, ela faria até sozinha se eu deixasse. Quem quiser que faça sozinha, ver como que é uma eletrônica funcionando, deixa nos comentários que depois eu faço para vocês. Já tem o risquinho aqui, como vocês viram que eu fiz lá, né? Do botão. O que eu vou fazer? Mesmo ela sendo eletrônica, ela tem as posições que você precisa colocar ela. Então, primeira coisa é você colocar aqui no início, que a gente vai ter que fazer do ponto. Vamos ver agora, ó. É a primeira que ela faz. E você que tem que parar agora. Como eu não deixei ela no automático, você mesma que tem que parar. Posiciona a sapatilha sempre assim, gente, no meio do transpasse que você tá fazendo a sua casa, tá? Pra você não ter erro. Agora eu vou passar para outra posição que ela faz. E para outra. Ó. Então, ela fica assim, de um lado, que é o lado direito, e do lado avesso, ela fica dessa forma. Tem outros desenhos, outros modelinhos de casa, arredondado, tá bom? E eu tô fazendo essa que é a mais grossinha. Uma dica que eu quero dar pra vocês, meninas, é o seguinte, ó.
Quando vocês fizerem a marcação do ponto, que vocês tiverem com uma máquina que é a maioria, que não é automática, para vocês não errarem, você faz uma marcação bem forte, independente se vai ser o lápis, porque essa parte aqui eu vou cortar. Mas o certo é usar a sua caneta fantasminha, porque depois sai na hora que a gente passar o ferro, ou um giz. O que que acontece? Você faz o ponto acima do ponto que está em negrito, ou em azul, em vermelho, a cor que você estiver utilizando. Para quê? Para você conseguir enxergar, porque você começou aqui, se você fizer o ponto da linha aqui em cima, depois você vai descer. Quando você subir, você não vai enxergar o ponto, que ponto que é para você parar. Então, por isso que você precisa marcar, mas começar acima. Por exemplo, aqui nessa casa, ó, vocês estão vendo? Eu comecei acima. Por quê? Porque eu preciso visualizar onde que ele tá, onde tá esse ponto que é o momento de eu parar. Porque às vezes a gente não consegue enxergar direito essa linha que já foi feita aqui na frente, entendeu? Ó, e quando você for abrir a sua casa aqui, ó, você coloca o seu abridor de casa aqui, ó, e você vem pra cima, tá? Ó, dobrou o tecido e vem pra cima. Se você fizer assim, rasga tudo. Você precisa entrar com ele aqui e subir. Se você conseguir marcar sua casa, seus botões certinhos, você prende ele aqui na parte de cima, lá, ó, e marca no meio da sua casa. Você vai prender colocar o transpasse um em cima do outro, retinho, que é para você vir marcando ele todinho, sempre aqui no meio. Tá bom? Então, meninas, nosso chamiser ficou pronto. Realmente são muitos detalhes para estar fazendo. A princípio parece muito fácil, mas são a questão dos detalhes que a gente precisa estar falando e mostrando para vocês. Uma coisa que eu quero mostrar, ó, aqui, como que ele ficou, os bolsinhos, viu? Ó, como que fica super charmoso. Eu deixei a manga fechada já para vocês verem. Olha aqui, eu deixei o meu punho mais apertadinho, porque o meu punho é muito fino e eu gosto dele mais apertadinho. Então, ó que bacana que fica o detalhe, né? E você tem que ficar atenta quanto àquilo que eu te falei. Se você tiver que colocar uma preguinha, você precisa deixar a margem de costura para você colocar o punho. Lembra que eu falei, ó, da questão da carcela? Olha aqui, ó. E lembra que eu fiz os dois punhos, cada um com um modelo diferente. Olha que o botão, que gracinha. Ele parece que é transparente, mas não é, meio prateado. E se vocês perceberam, eu não fiz a pence busto, ele ficou todo certinho, tá vendo? Não ficou papo, cortei a minha cava direitinho. Isso é o que você fazer uma modelagem e cair bem certinho em você. E claro, né? Ele mesmo, olha como ele ficou charmoso, tá vendo? Com esse detalhe aqui arredondado nas laterais. Gente, vocês viram que eu coloquei somente 2 centímetros a mais. Então, assim, ele ficou um folgadinho, mas um folgadinho que não ficou super justo. Eu vou abrir aqui agora para vocês conseguirem ver com a manga dobrada, que é como tá na foto, que fica super charmoso, maravilhoso para esse verão, para esse outono e inverno aí que tá começando. É bacana porque você tem as duas opções, ou seja, você pode estar usando com um blazer, com uma jaqueta por cima, um colete, enfim, fica super bacana. Aqui, meninas, nem precisa falar quanto charmoso fica, né? Esse lacinho, ó, o cintinho e a manga dobrada, gente, fica muito show, fica muito charmoso, fica muito bacana, dá com tudo. Lembrem dessa questão da manga, da margem de vestibilidade. Eu coloquei 2 centímetros, mas você poderia estar colocando um pouco mais. Se você não sabe fazer gola, pé de colarinho, deixa nos comentários que eu passo o vídeo para você. O link da manga também, é muito fácil, gente, a modelagem. Eu não quis colocar tudo nesse vídeo, porque para eu estar mostrando os detalhes de como fazer, eu achei mais fácil fazer algumas coisas, como os detalhes da manga, do punho e de tudo, e depois vocês dão uma olhadinha na modelagem da manga, mesma coisa do colarinho, tá? Mesmo que vocês viram que eu fiz a montagem dele como se ele tivesse justamente separado, né? Porque você iria fazer e depois você junta. Essa é uma das formas que eu acho mais fácil e depois você não tem problema com essa questão de acabamento, ó. Ele fica todo direitinho, perfeitinho aqui, ó, dos dois lados, tá vendo, ó? E fica super firme. Fiz as casinhas de botão, eu não coloquei entretela, como eu falei, e nem aqui, porque o tecido é mais mole. Fiz com crepe, tá, gente? Do lado fosco do crepe, é aquele crepe que tem um lado mais brilhoso,
tem um lado mais brilhoso. Gente, é isso, meninas. Ó, as costas. Então, meninas, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido e o principal, que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês. Um grande beijo, um ótimo fim de semana, que dê tudo certo e que Deus esteja com vocês o tempo todo. E para fechar esse fim de semana maravilhoso que está começando, eu quero deixar um recadinho com vocês rapidinho para vocês refletirem. O amor só faz sentido quando provoca felicidade e coloca o tempo todo sorrisos nos rostos de todas as pessoas.